Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou falar sobre alguns dos livros que eu tenho lido. Eu tenho demorado para postar mais vídeos, mas é porque eu tenho muito livro para ler e tem faculdade e ainda tem que editar os vídeos aí, eu tenho que escolher. Sem falar também que até conseguir achar um padrão de silêncio para poder fazer vídeo aqui onde eu moro é complicado. Tanto que hoje, por exemplo, eu não vou editar esse vídeo, eu vou deixar ele rolar aí. Então, o livro que eu vou falar hoje é sobre este daqui, A Vida Secreta de Fidel Castro, do Juan Reinaldo Sanches. Do que o livro vai tratar? O livro foi escrito por um ex-guarda-costas do Fidel Castro. Ele foi chefe, inclusive, do Serviço de Proteção Pessoal do Fidel Castro durante várias décadas. E aqui ele conta os bastidores mais próximos durante o governo do Fidel Castro em que ele teve lá, que posteriormente ele fugiu, né, para os Estados Unidos depois de ele ter sido preso lá em Cuba. Então, como os principais fatos e por que eu considero esse livro um dos melhores livros que eu li este ano? Porque é o seguinte, particularmente eu, Alexandre, eu sempre achei que a Revolução Cubana, esse pessoal lá, era tudo só um bando de doidinho aí, um Los Hermanos barbado brincando de ser doidinho no meio do mato lá em Cuba, e que não sabia por que a CIA e os Estados Unidos não tinham dado fim deles logo e acabado com essa escravidão toda que Cuba sofre. Mas o que? O pessoal era altamente qualificado. Não necessariamente durante a tomada de Serra Maestra, né, que foi a Revolução Cubana em si, mas o que se instalou posteriormente foi um negócio fora de série. Tanto que aqui, um dos relatos, ele fala que dentro dos próprios serviços secretos internacionais, o serviço secreto cubano, e assim como o de proteção pessoal, estava entre os melhores do mundo. Aqui, nesse trecho aqui, ele falava: nossos próprios colegas estrangeiros, inclusive agentes da CIA, disseram e escreveram que os serviços cubanos, em sentido amplo, faziam parte da elite mundial, ao lado dos 5 grandes: Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha, França e Israel. É verdade que nos inspiramos principalmente no método do Secret Service americano e do Mossad israelense, mas também dos serviços franceses e do MI5 britânico. No caso da União Soviética, já que o viés lá de Cuba é comunista, eles ainda se destacaram melhor. Por quê? Porque, diferente do Fidel Castro, os líderes soviéticos eles não tinham contato corpo a corpo com o povo, não. Então eles não tinham uma questão de segurança pessoal muito desenvolvida. E nesse caso, Cuba desenvolveu isso daí sozinho. Eles mesmos elaboraram, estudando os outros serviços secretos, eles conseguiram desenvolver os seus próprios métodos, e que foram métodos de destaque. E foram impressionantes. Ele relata aqui também, são várias situações, mas que, por exemplo, a Revolução Cubana, eles não começaram comunistas, eles se tornaram comunistas. Na verdade, era um golpe para derrubar o ditador cubano da época. E que, então, eles, após fazer tomar o poder, eles foram querer escolher qual era o melhor modelo para poder se adequar. E no caso, apenas quem era comunista entre os rebeldes eram o Che Guevara e o Raul Castro, né, o irmão do Fidel Castro. Depois eles acharam que ficaria mais interessante para eles ir por esse lado comunista, porque ia ser uma forma de eles conseguirem implantar uma ditadura e eles ficarem no poder e ninguém poder ficar questionando eles. Uma vez que os modelos comunistas, socialistas, eles sempre vão inspirar ditaduras. Ele fala aqui também sobre a questão da extradição do Porto de Mariel, quando Fidel Castro ele enviou, como alegando uma questão humanitária, já que tem tanta gente, o meio internacional fez uma pressão sobre Cuba porque tinham muitos refugiados, muita gente fugindo em bote e tudo,
e que havia essa repressão de Cuba contra esses refugiados. Então o Fidel pegou e falou: ah, pois eu vou fazer agora aqui, o pessoal não quer ir embora de Cuba, quem não quiser ficar em Cuba pode ir embora. Só que ele não mandou embora quem queria ir embora de Cuba. Ele foi nos presídios e pegou todo tipo de bandido que tinha lá e enviou para os Estados Unidos. Isso daqui, o Sanches, ele relata que ele fez parte de quem fez essa seleção do pessoal que ia ser enviado para fora. Também ele fala sobre o Centro de Treinamento Revolucionário que foi instalado em Cuba. E isso aqui foi uma das coisas mais surpreendentes que eu vi no livro. Que, diferente do que eu pensava, que era um bando de doidinho que, brincando de guerrilha, era um pessoal altamente especializado. Eles tinham uma universidade revolucionária, onde eles treinavam e davam toda a capacitação para quem quisesse derrubar governo em qualquer lugar do mundo. Então, quem treinou com eles? Grupos como o ETA, como o pessoal da palestinos, e eles faziam nessa questão aí umas trocas de informação. Como, por exemplo, os cubanos eles não tinham muita especialidade com explosivos, aí o pessoal do ETA tinha. Então, quando eles queriam fazer algumas ações com explosivo, eles chamavam o pessoal do ETA e podia fazer as ações. Eles orquestraram tentativas de matar o Augusto Pinochet no Chile, não deu certo, e foi com explosivo e eles usaram o pessoal do ETA. Então, várias organizações terroristas mundiais faziam treinamento em Cuba e também prestavam serviço. Aí, quando a gente vê, por exemplo, agora, né, vai ter a posse do Bolsonaro agora em janeiro. E tem um forte esquema de segurança devido à ameaça de morte que ele sofreu. Aí a gente pode pensar, mas o pessoal do PT não vai fazer nada com o Bolsonaro. Realmente, se você for querer ver o nível do pessoal aqui, eles podem não fazer nada, mas eles sabem quem faz. É só entrar em contato com o pessoal de Cuba, que eles têm gente lá altamente capacitada para poder fazer esse tipo de coisa. E aí então a gente vê que, por exemplo, o José Disseu, ele teve treinamento em Cuba. Eu achava que era um bando de doidinho também que está indo lá brincar de ser rebelde lá em Cuba durante o governo militar. Mas não, o cara recebeu treinamento altamente especializado. Eu fiquei com inveja do treinamento aqui. Rapaz, tá aí que eu topava fazer um treinamento desse daqui, rapaz. Era um treinamento de alto nível, onde eles tinham técnicas de espionagem, técnicas de informação e desinformação, técnicas de contra-inteligência, técnicas de disfarce e falsificação de documento, todo o serviço necessário para o pessoal poder fazer as suas marmotas aí mundo afora. E isso daqui não é disponível em vários países do mundo. E aqui teve também um ponto interessante, que até voltou a mídia agora por conta de Cuba ter retirado, né, os médicos aqui do Brasil, depois que o Bolsonaro falou que iria dar anistia para quem quisesse ficar e que iria submeter o pessoal aí teste de validação para poder saber quem era médico de verdade. E ele fala aqui sobre o programa Mais Médicos, que no caso o livro ele foi publicado antes do programa Mais Médicos ter sido implantado aqui no Brasil mesmo, e que ele fala aqui que quando as universidades de medicina formam médicos, por exemplo, não é para que exerçam livremente a profissão, é para que se tornem missionários enviados a favelas da África, da Venezuela ou do Brasil, conforme a política internacionalista concebida, decidida e imposta pelo chefe de Estado. Ou seja, de acordo com o país que ele conseguir fazer o convênio, ele vai mandar esses médicos cubanos, que na verdade eles não se formam lá para exercer a medicina de fato, eles se formam lá para ser instrumentos do governo cubano. Aí, ora em missão no estrangeiro, esses bons samaritanos tocam apenas uma pequena fração do salário que o país que o acolhe deveria lhe pagar, pois sua parte mais importante é transferida para o governo cubano, que age na qualidade de prestador de serviços. É como se o governo cubano fosse uma grande empresa de terceirização. Aí ela que recebe o pagamento e depois repassa para os médicos. E isso não é apenas com o programa Mais Médicos. Aqui ele fala também sobre a liberdade de trabalho em Cuba, onde empresas internacionais que estão em Cuba, elas não podem pagar diretamente os seus funcionários. Eles têm que pagar ao governo e o governo é que vai pagar aos funcionários. Então tem uma série de coisas assim que incríveis. Aquele velho discurso também de que Cuba só é pobre por conta do embargo americano.
Isso também é mentira. Aqui ele explica todo o sistema que o Fidel Castro conseguia para criar empresas fantasmas para poder arrecadar recursos no exterior e enviar para o governo cubano. Só que em vez de ele realmente investir no país, ele ficava com esse dinheiro todo para ele. Aqui o Sanches ele explica como o Fidel Castro às vezes andava com mala de 200 mil dólares de dinheiro vivo e que sempre que o Fidel ia para outros países, o Sanches e outras equipes eram encarregados de comprar propriedades nesses locais. Eles não ficavam, poucas vezes eles ficavam em hotéis, ele ficava em uma casa, ele comprava uma casa no país onde ele fosse para que o Fidel pudesse ficar. Então não faltava dinheiro. Agora, a sustentar a miséria ali era uma forma de dominação do Fidel e uma forma de tentar culpar o governo americano pelo embargo. O pessoal é pobre por causa do embargo americano, só que não era isso, era para manutenção mesmo do pessoal sem condições de se defender contra o sistema castrista. E aí se fala também sobre a questão, a violência em Cuba é muito baixa. Mas é claro, o bandido é o Estado lá. O Estado não vai querer concorrência com ele lá. E depois disso tudo, o Sanches, o Fidel, ele sempre teve mania de gravação. Ele sempre pedia para gravar as reuniões dele e para poder usar essas gravações contra as pessoas com quem ele estava conversando, isso chefes de estado, diplomatas e tudo mais. E o Sanches, numa dessas gravações, ele acabou descobrindo que o Fidel Castro estava envolvido com tráfico de drogas, para intermediar o tráfico para enviar para Miami, porque a intenção das drogas seria corromper a sociedade americana para que ficasse mais fácil dele se instalar nos Estados Unidos também, com a ideologia comunista castrista. E através disso ele foi ajudando e fomentando várias das revoluções socialistas que aconteceram em toda a América Latina. Tudo houve participação do Fidel. Agora a cereja do bolo dele era a Venezuela. Ele sempre quis muito a Venezuela. E ele passou várias e várias décadas tentando, mas ele só foi conseguir a Venezuela através do Hugo Chávez. O que ele queria da Venezuela? Que Venezuela repassasse petróleo para eles, para que ele pudesse revender e ganhar esse dinheiro do petróleo. Também tem a técnica de recrutamento que o Sanches aqui explica, porque esse livro ele é sensacional. Além de fazer todas essas revelações históricas, ele também fala alguma parte de técnicas de contra-inteligência, de espionagem também, onde ele fala as técnicas de recrutamento que o Fidel Castro utilizava. Você vai usar primeiro a ideologia, que é mais barato, tenta pregar essa ideia sonhadora de liberdade, de igualdade e tudo aí, tenta pregar essa ideia aí que é mais barato. A segunda é pagando, rapaz, é o seguinte, se não foi pela ideologia, pois vamos pagar ele para ele fazer isso pra gente. E a terceira é pela chantagem. Ele tendo essas gravações ou tendo informações comprometedoras das pessoas, ele podia fazer com que essas pessoas acabassem trabalhando para ele e fazendo o que ele quisesse. E dentro das técnicas de recrutamento, ele fala aqui que foram colocar agentes para influenciar nas universidades, em livrarias, em cafés, onde as pessoas se reúnem entre artistas, onde as pessoas se reúnem e podem exercer alguma influência cultural. Aí através disso, para poder saber se pode pescar ou não aquilo ali, aí o selecionador ele vai fazer algumas perguntas para saber se ele está mais ou menos ali alinhado com a ideologia dele. E tá, rapaz, porque realmente é um imperialismo muito grande, né? Aí aí a pessoa vai ver se ele concorda, Estados Unidos é imperialista, opa, então ele está concordando que Estados Unidos é imperialista. Aí vai puxando ali para poder depois começar a dar uma ideia, rapaz, por que a gente não faz tal coisa? E pronto. A partir daí ele vai selecionando quem vai fazer parte da doutrina cubana. E ele fala abertamente aqui que a intenção do regime do Fidel Castro sempre foi doutrinar nas universidades e nas escolas, porque era através da raiz educacional que eles iriam dominar os países. E essa ideia de dominação por meio cultural, aqui na América Latina, já foi trazida pelo governo chileno, que foi uma novidade, porque até então o Fidel ele só queria invasão armada, mas foi intencional. Então todos nós aqui no Brasil sempre fomos doutrinados nas escolas e nas universidades. Fazia parte do plano castrista e está acontecendo até os dias de hoje. Então, resumidamente é isso daí. Leiam esse livro, porque ele realmente é sensacional. Tem várias outras revelações aqui importantíssimas. E
fica aí essa dica, foi sem dúvida um dos melhores livros que eu li este ano. Então, valeu e um feliz ano novo aí para todo mundo e até o ano que vem, se Deus quiser. Valeu!